Gente, eu tô enrolada hoje, mas consegui. Vamos lá. Oi, Silvia. Boa tarde. Mônica, eu vou te chamar. Deixa eu só... Pera aí, só um minutinho, gente. Enrolei aqui. Mônica, eu já te... Ah, chegou, apareceu. Olá. Olá, Quer o título? eu tenho os desafios da adolescência, não é isso? Mas acho que antes tinha cuidar e dar autonomia. Os desafios da adolescência. Tá. Tá? Então, fala pra mim, Mônica, de novo. Cuidar e dar autonomia. Tá. 2 pontos. Os desafios da adolescência. Adorei esse tema. Pois é, e agora me deu um branco. Será que eu consigo entrar, estando na live, eu consigo entrar no meu WhatsApp? Se eu puxar a live para cima, eu vou cair. Não, consegue. Só você jogar para cima, você vai no seu WhatsApp, aqui vai ficar parado o seu vídeo, mas depois você volta. Gente, a gente está esperando nossas outras companheiras chegarem. Conseguiu? Não, eu achei o tema bom. Consegui. Eu achei o tema bom e já vou aqui adiantar o próximo, porque eu estava discutindo com a Olivia e a Uhum. gente falando da adolescência e eu peguei aspectos mais familiares para falar hoje. Hoje a Olivia não vai estar, vamos estar nós duas e a Bebel que vai entrar já já. E na próxima semana a Olivia vai estar, talvez a gente consiga um convidado, não vou anunciar ainda, Uhum. e o tema é aspectos legais da internet com adolescentes. Que, se Olha. eu não estou enganada, tem um nome, Charity. Uhum. Eu não sei qual é a tradução, mas eu acho que é um tema que vai ser decorrente do que a gente vai conversar aqui hoje, porque tem a ver com a autonomia, né? Tem a ver do lugar que o adolescente ocupa hoje, mas enquanto a Bebel não chega, para a gente Uhum. não começar falando do tema, só contar um pouquinho quem somos nós. Somos a Base Diálogo, um quarteto de mulheres com especializações diferentes, momentos do ciclo vital diferentes, e que a gente quer trazer aqui dentro das nossas lentes, que são do direito, da psicologia e da economia / das finanças, da economia financeira e administração financeira, o que desses conhecimentos podem ser úteis para as famílias que, na verdade, estão passando por os diferentes momentos do ciclo vital. Nesse semestre, nosso cliente especial são as mulheres, Uhum. que a gente está chamando de geração sanduíche, as mulheres na faixa da Bebel, mais na faixa da Patrícia até e da Olivia, né? Que tem pais que já estão envelhecendo, na faixa dos meus filhos, na verdade, que tem Uhum. pais que estão envelhecendo e filhos que estão adolescendo. Então, para essa faixa, oi, Bel, para essa Oi, faixa a desculpa gente atrás. tem pensado temas que a gente acha que pode agregar, que pode fazer pensar. Nosso objetivo é pensar publicamente, é conversar sobre temas do ciclo da vida das famílias, e que atualmente a gente vai começar a deixar gravado todas as nossas lives
vão passar para o YouTube proximamente, a gente vai avisar. Então, quem perder, quem não conseguir assistir, quem quiser assistir as antigas, é só ir no YouTube que elas Eu vão acho estar que lá. as novas Fala, já Bia. estão lá, falta subir as antigas. Tem aquelas lá de trás, depois ficou um vácuo que falta subir, e as novas já estão indo para lá, desse mês agora todo. E acrescentando a fala da Mônica, e isso tudo que ela falou também é um espaço para ouvir vocês, né? Porque vocês estão aqui, a gente não vê a carinha de vocês, mas vocês podem, enfim, fazer perguntas, comentários, porque isso alimenta bastante, né? Os nossos conteúdos. A gente alimenta vocês e vocês alimentam a gente também. É um troca-troca. Então tá. E Então, a gente se alimenta aqui no meio do grupo também, às 4, né? a gente se alimenta entre nós. Então, é produto maravilhoso. Melhor do que Bombril. Mil e uma utilidades. Vamos. Então vamos começar, né? Eu estava pensando, e eu me lembrei de uma palestra que uma vez eu dei na Escola Parque, algum tempo atrás, antes da pandemia, sobre esse tema. E quando eu preparei os slides, eu encontrei uma crisálida se transformando em borboleta numa foto linda. Então, se eu pudesse trazer a imagem do adolescente para vocês, eu traria a imagem da crisálida, saindo do casulo para virar uma borboleta. Então, é uma lagarta que está mais ou menos, né, em transformação, meio parada, mas um parado que está fervendo por dentro. Às vezes a gente olha o adolescente quieto, calado, mas o que está com tantas coisas estão acontecendo no interior desse adolescente. E o que eu queria chamar muita atenção é que a família também passa por essa transformação. Então, é um momento, eu acho que assim, tem alguns momentos no ciclo da vida que são bem emblemáticos. Acho que o nascimento do primeiro filho é um deles, a adolescência é outro. Talvez tenham outros, mas os que me ocorrem nesse momento são os temas A que saída do ninho. A saída eu do acho ninho que é o momento. eu não acho tão emblemático, Bel. Eu acho importante, mas eu acho que se esses pais, na adolescência dos filhos, conseguirem fazer, vamos dizer assim, as tarefas necessárias para preparar essa saída do ninho, para possibilitar esse crescimento dos filhos, essa saída do casulo, eu acho que a saída dos filhos de casa vai acontecer organicamente. Da mesma maneira que se o casal conseguir, no momento do nascimento do filho, equilibrar as tarefas conjugais e parentais, inaugurar isso, esse movimento, o crescimento dos filhos, entrada na escola, alfabetização, também vai ficar mais facilitado. Então, é como se fosse assim, uma preparação para um segundo tempo. O nascimento é um primeiro tempo e a adolescência, talvez como se fosse um segundo parto. Talvez a saída dos filhos, a gente pudesse dizer, Bel, fosse o terceiro parto, né? Mas o que eu acho que o que me chama a atenção nesse momento, para a gente começar a botar essa bola no campo, é a mudança que acontece nesse momento, a articulação entre cuidar e dar autonomia, porque quando a gente está falando de dar autonomia, aceitando diferenças, aceitando informações dos pares de outras culturas, muito mais do que com crianças, porque você pode dizer, não, seu amigo come doce, mas aqui em casa a gente já combinou, não pode comer doce. Você não consegue fazer isso com um filho adolescente. Você pode até falar. Se ele vai fazer ou não, é uma outra história. Então, nesse processo de diferenciação, de mudar de lagarta para borboleta, o adolescente provoca essa mudança em todo o sistema, dos avós aos pais e aos próprios adolescentes.
Então, quando eu falo provoca mudanças, é que todas as articulações, em todas as gerações, têm que ser, de alguma maneira, modificadas, enfrentadas, não só na relação uns com os outros, então, o papel dos avós, o papel dos pais, a autonomia dos adolescentes, né? Quanto em relação a si próprio. Que lugar que eu estou agora, estou falando aqui do meu lugar de avó, que lugar que eu estou agora, que os meus netos adolescentes precisam muito menos de mim, demandam muito menos de mim, né? E que cada vez mais eu tenho que respeitar como é que meus filhos vão administrar isso e eles vão me pedir menos. Eles querem menos opinião minha, certamente, do que quando os filhos são pequenos. Quando os filhos são pequenos, eles colocam a gente, estou falando do lugar de avó, num lugar de algum saber, né? De um lugar de alguém que já teve uma experiência. Mãe, como é que faz isso? Mãe, como é que faz aquilo? Na hora da adolescência dos filhos, eles acham que a gente já virou a página. E, num certo sentido, também é um pouco. Então, a nossa sabedoria vai ser pensada em alguns momentos. E o cuidado é a gente não se meter na autonomia dos nossos filhos enquanto pais de adolescentes que estão lidando com um outro momento do mundo, um outro momento da cultura, e nesse sentido. Então, assim, para botar a bola no campo, tá aí a bola, Patrícia. Mas, Mônica, quando você fala, né, dessa sabedoria, e você está falando desse seu lugar atual, e você fala que, de certa forma, é sim uma página virada, né? Eu fico pensando, por conta da distância temporal, ou por conta, atualmente, né, de uma mudança muito rápida de uma geração para outra, são muitas coisas diferentes. Eu acho que antigamente esses passos eram mais lentos, ou tudo junto. Patrícia. Ou aí aí eu vou botar mais uma questão assim que é minha. Por exemplo, eu tenho uma memória muito vívida da minha adolescência. Então eu me identifico muito com os adolescentes, eu me dou muito bem com eles, porque eu me lembro muito de tudo que eu passei. E eu vejo nos meus clientes e tal que às vezes eles não têm essa lembrança, não lembram assim tão vividamente. Aí eu não sei, quando a gente vai ficando cada vez mais velho, tem pessoas que tem pessoas que lembram muito da infância, tem pessoas que não. Então, eu botei tudo isso junto, essas três perguntas, devolvendo o que você trouxe dessa distância, né? Dessa página virada, ou dos filhos acharem que, né, os avós já estão bem mais longe. Patrícia, não sei se eu perdi alguma das suas perguntas. Você falou três, eu já estou um pouco perdida. Eu acho que, assim, vou tentar responder. Eu acho que a nossa experiência, você está dizendo que você lembrou da sua, eu vou de trás para frente. Da nossa experiência, a gente vai, entre aspas, lembrar um pouco da nossa vivência como adolescente. Mas a nossa adolescência, certamente, por mais que tenha sido, é diferente da adolescência dos filhos. É diferente. Então, a gente precisa ter abertura para a escuta, para ouvir o que está acontecendo, né? E é difícil, porque não é todo adolescente que gosta muito de conversar, porque o adolescente ele precisa engrossar um pouquinho a fronteira com os pais para poder abrir espaço para outros adolescentes. Né? Você lembra da sua, você acha que vai ser mais fácil. Mas, no meu caso, por exemplo, eu era extremamente responsável na adolescência pela circunstância da configuração da minha família. Então, eu tinha uma função parental junto do meu pai. Então, isso meio que fez eu pular um pouco essa coragem de arriscar, que com os meus filhos foi muito diferente. Eles tinham uma base familiar mais confortável para experimentar. Eu tinha que provar para o mundo
que, apesar dos meus pais serem separados, que na época era complicado, eu era uma boa moça. Então, eu não podia me arriscar. Meus filhos podiam se arriscar. Eles tinham uma família estruturada, eles tinham pais presentes. Então, assim, coisas que não aconteceram comigo e com os meus irmãos, aconteceram com os meus filhos, né? Da experimentação de drogas, a pegar carro, às vezes passar no pão da bebida, e eu ali com muita rigidez, que foi um ponto que foi difícil para mim. Porque como que está fazendo uma coisa dessa? Como que não tem responsabilidade? E aí eu digo que nessa hora, um dos segredos que eu aprendi é nem puxa demais a linha da pipa, nem solta demais a linha da pipa. Maneja a pipa. Difícil, né? Esse equilíbrio, imagino que deva ser, né? É difícil, mas se você conseguir ter um pouco de curiosidade sobre o que está acontecendo e deixar a porta entreaberta, nem trancada, nem escancarada, e respeitar também esse processo, você vai ganhando a confiança e levando a eles a segurança, trazendo responsabilidade para eles, porque esse é um ponto. Sim. Né? Você tem que levar... E assim, aquela história, eles têm que entender que eles vão ter mais liberdade, mas eles vão ter que assumir as escolhas, com os ganhos e com as perdas das consequências. São as E consequências. uma coisa que eu acho que acontece hoje, que é uma questão da gente pensar, é que às vezes eles têm uma liberdade, né, numa área que é meio desproporcional e não tem uma responsabilidade equivalente. Então, como é que você vai fazer isso, entendeu? Vai começar uma vida sexual, ok. Não havia essa possibilidade na minha, pelo menos com o consentimento dos pais. Mas, assim, tem que ir no ginecologista, tem que entender os riscos, tem que tomar os cuidados, tem que ter responsabilidade para isso. Tem um filme que está passando agora chamado Marte 1. É um filme que vai ser candidato a... vai estar entrando para ser candidato do Oscar, né? E é um filme lindo, lindo, e trata exatamente disso dentro de um contexto cultural diferente, de um contexto de classe média. É uma família de baixa renda em Belo Horizonte. Mas é lindo como é que você vê assim, a dança que acontece com todos os personagens, são 4, daquela família, o quanto que cada um se desestabiliza e se reequilibra, que eu acho que é esse o desafio, né? E o quanto que depois eles conseguem, atravessando esse período, se reencontrarem, porque passa por uma coisa meio de reforma de casa, meio de obra. Fica todo mundo um pouco meio batendo cabeça, sem conseguir absorver aquelas mudanças, que vão depender de cada cultura, de cada grupo social, mas que acontece em todas as culturas, em todos os grupos sociais, cada um com a sua especificidade. Tem pergunta aí? Eu queria só falar uma coisa enquanto a Paty procura as perguntas, porque tem 2 coisas que me chamou a atenção nessa conversa de vocês. Lá no começo, uma coisa é a percepção do tempo, né? Que eu não sei, eu fico olhando para minha mãe, para minha avó, elas sempre reclamaram também que tudo mudava muito rápido. Então, eu acho que o mundo tinha um outro ritmo e a percepção de mudança ela tem que ser considerada dentro daquela realidade. Hoje, para a gente, aquilo era mudar devagar. Mas para eles, aquilo estava mudando muito depressa. Né? Então, tem essa percepção do tempo. E eu acho que tem também aquela mudança de... A gente tem aquele controle sobre os filhos, né? Algum controle sobre a vida deles, a gente decide, a gente leva para cortar cabelo, a gente escolhe a roupa, etc. E, de repente, eles deixam de ter aquele papel de filhos só entre aspas. Eu sempre olhei para o meu filho como um indivíduo, tá? Mas a parte indivíduo dele começa a se representar mais do que a parte filho, entendeu?
E ele vai ganhando essa personalidade, e isso é uma dificuldade, a gente largar do lado o filho e deixar ele ir ganhando e tomando seus riscos, e dói na víscera os riscos que eles tomam. Então, são duas coisas que me chamou a atenção. E a terceira é o tempo que a gente está vivendo mesmo, né? Qual é a cultura, qual é a mudança cultural que você falou tão bem aí, Mônica, das mudanças da tua época, quais eram os valores daquela época e quais são os valores atuais. A gente também não pode avaliar os riscos que eles estão tomando com base nos nossos riscos passados, porque são outros. São outros. Coisas que a gente experimentou, hoje em dia já é mamão para eles. Não tem risco nenhum. Cada um de nós, né, acha que o nosso momento para a gente é mais difícil. Eu acho que o cuidado para a minha geração hoje, em relação aos netos e adolescentes, é não usar aquela famosa frase, né, dos nossos avós. No meu tempo, no meu tempo já era. O meu tempo é hoje. Eu estou aqui. E só que eu estou aqui num outro lugar que eu estava há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, quando eu estava na minha adolescência. Então, não dá para comparar. Eu acho que foi a Nanda que perguntou o nome do filme. É Marte 1. Marte 1. A outra coisa que você falou, Bel, é da mudança de olhar o filho e como é que você se coloca dentro dessa relação. Tem uma mudança que eu acho que é importante, porque quando os filhos são pequenos, o casal ou a mãe e o terceiro que está ali entre ela e o filho, pode ser o trabalho dela, pode ser o marido, pode ser uma amiga que de repente ajuda ou uma parceira, ela tem uma dinâmica, né? Às vezes o filho abafa a questão da relação do casal, porque a parentalidade de uma criança pequena demanda tanto cuidado que você diminui um pouco a preocupação. O casamento tá bom, mas a gente se gosta, a gente não está investindo no casamento. Quando o filho entra na adolescência, ele precisa menos de você. Então, se na infância esse menino, por exemplo, fazia uma aliança muito forte com a mãe, pode ser que na adolescência ele mude essa aliança para o pai. Primeira mudança que chacoalha. Ou o casal que, na verdade... ou um casal que, na verdade, tinha uma dinâmica conjugal menos priorizada, porque a dinâmica parental era demandada por aquele filho, ele para de demandar tanta demanda, tanta cuidado. E aí o casal olha um para o outro. Agora estamos nós dois aqui, como é que a gente vai viver essa situação sem precisar sermos tão pai e mãe? Então, é uma revolução ótima, mas uma revolução. E trazendo ainda o exemplo da crisálida, né? Tem uma historinha, não sei se eu já contei aqui, do biólogo que estava andando e viu a crisálida se transformando em borboleta. E ele ficou com pena, porque ela estava fazendo uma força danada para nascer. E aí ele tinha um bisturi, ele era muito habilidoso, ele deu um cortezinho no casulo e a borboleta saiu. Só que a borboleta saiu sem conseguir voar, porque parece que biologicamente a força que ela faz no nascimento, a mesma coisa do pulmão do bebê na hora que nasce, precisa dessa saída, de alguma maneira, dessa força. Então, a borboleta saiu com mais facilidade, mas não conseguiu voar. Então, esse é o cuidado, essa é a dose que a gente precisa tomar entre o que a gente vai proteger o nosso filho e vai deixar ele correr riscos, né, que são riscos necessários. E a gente tem que avaliar com ele e com o nosso parceiro, seja o marido ou o parceiro parental, se for ex-marido. A Olivia chegou, mas será que ela vai entrar? Ela só vai dar oi pra gente? Não sei. Avisa aí.
Dificílimo saber esse ponto, né, Mônica? E eu acho que às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar no ponto, mas buscando sempre observar e tentar acertar. Agora, eu estava rindo aqui, porque eu estava esse final de semana passado, conversando com uma amiga minha, e eu disse, vamos fazer não sei o que no domingo? Ela disse assim, eu tô com a Bia, que é a filha dela, eu tô com a Bia. Mas eu não sei o que ela vai fazer. Eu vou estar disponível, mas você sabe que ela pode querer ou não, né? Aí eu disse assim, não, é verdade. E se não quiser, eu também fico super feliz, porque é ela voando. Então é como se ela, mãe, tivesse ali, porque é o final de semana dela tá com a filha, ela é divorciada, então ela quer estar disponível, é um prazer de estar disponível. Assim, eu tô na prateleira, se ela quiser, ela pega ou não, mas eu tô bem na prateleira, também não tô fazendo nenhum sacrifício, eu tô feliz de estar ali. E se ela não pegar, também tá tudo bem, ela vai lá, ao contrário, é um bom sinal. Quer dizer que ela tá crescendo, tá indo, pegando o caminho dela. Eu achei divertido. Não tinha excesso de disponibilidade da parte da mãe e não tinha aquela coisa de ficar segurando o pé da filha que tem que ficar com a mamãe esse final de semana, entendeu? Eu achei muito boa a conversa. Verdade, verdade. Mas eu tô preocupada, Bebel, que eu tô achando que a Patrícia tá ficando preocupada. Eu tô atenta, eu já fico pensando, eu tô preocupada, sim. Não, mas eu acho que assim, é estimulante, sabe, Patrícia? É instigante, é uma super aprendizagem. É uma super aprendizagem. E eu acho que você vai se dar bem nisso, porque você tem um lado bem calmo em relação a isso, né? Bastante escuta, que eu acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar. Mas assim, é conseguir suportar o desconforto, a desorganização, porque o próprio adolescente, quer dizer, o corpo do adolescente fala desse emocional, né? Fala das transformações que tem que acontecer. E eu acho que nesse momento de hoje, Bel, você estava falando, não sei se foi você ou a Patrícia, que no meu tempo a adolescência tinha uma característica, no seu filho outra, agora nos meus filhos, sei lá, meus não, os netos vão ser diferentes. Mas o que eu acho é que hoje, se a gente botar 100 anos atrás, ou cento e muitos anos, era uma preocupação objetiva de dar uma tarefa, de dar uma forma de subsistência. Você tinha que dar uma profissão. Você focava na profissão. Você tinha que treinar, instruir para o seu filho aprender a ganhar dinheiro. Isso era muito forte. Eu acho que, de alguma maneira, num certo sentido, a educação não é mais dar um ofício. A educação é capacitar para ter aptidão para o ofício que ele conseguir escolher. Ele não vai ser carpinteiro como eu, costureira como eu e médico, como muitas vezes acontecia nas gerações lá no final do século XIX ou XVIII, que sei eu. Então, eu acho que essa questão mais emocional do que operacional, traz riscos, de certa maneira. É menos concreto, é menos objetivo. E o quanto que é importante você poder confiar e deixar seu filho arranhar o joelho, como eu costumo dizer. Né? Ninguém aprende a andar de bicicleta se ficar no colo. Você pode apoiar atrás no cilim, correr um pouco, fingir que está segurando, daqui a pouco não está mais. A adolescência é um pouco assim, tem que deixar arranhar o joelho. Questão. Eu acho que essa analogia da bicicleta que você fez, Mônica, eu sempre faço ela, eu acho que em todas as fases e para tudo, né? Porque eu acho que não existe nenhuma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta sem cair, né? A gente se machuca. Eu me lembro de ter me machucado muito, eu me lembro direitinho do dia. E depois você aprende e vai. Mas o pai que está ali vendo a pessoa caindo de bicicleta,
tem que deixar, né, cair, que nem vocês estavam falando, cair, mas sabendo, tentando, né, ter uma noção de que o tombo não vai quebrar a perna a ponto de, né, botar um pino. E essa visão, né, esse lugar aí é que eu acho que é o difícil para quem está do lado daqui, né? Mas Às vezes vai cair e botar o pino. Às vezes vai cair e botar o pino. Eu me lembro de eu andando a cavalo, eu caí de cara no chão. Acanhei o chão todo, o rosto todo. Mamãe desesperada, todos desesperados. A Zeneide colocou uma observação que eu acho que é bem importante. É experimentar, a adolescência, a importância experimentar com parâmetros. E ontem, vou fazer propaganda de novo do curso Amor, Trabalho e Dinheiro. Quem entrar no Instagram da Zeneide Mendes, ela está fazendo esse, vai fazer outros. É bastante estimulante. Hã? Não, estou aqui rindo da gente, que agora toda live a gente fala da Zeneide, porque no dia porque anterior no dia a gente teve aula com ela. É no dia seguinte, eu estou cheia de coisa na cabeça. Mas, assim, ela falou uma coisa ontem que me chamou muita atenção, porque alguém, quando estava se falando do trabalho dos pais, alguém disse que a mãe não trabalhava. Eu, na hora, não quis falar, mas eu falei, como não trabalhava? A mãe podia não trabalhar fora, podia não ter uma profissão remunerada, mas impossível uma mãe não trabalhar, né? E aí a Zeneide trouxe um comportamento do adolescente, que eu percebo isso, no meu lugar de avó eu só percebo, eu não interfiro, porque eu acho que tem pai e mãe. Os adolescentes hoje não fazem, quase a maioria, pelo menos alguns, não fazem trabalhos de casa. Na ânsia de dar espaço para eles terem um conhecimento intelectual, trabalharem com coisas da escola, etc., estão sempre ocupadíssimos, cheios de tarefa. A tarefa de casa fica ou com as pessoas que nos ajudam na nossa casa ou com as mães e os pais. Então, eu tenho uma sensação que essa responsabilidade pelo que é dele é uma coisa que a nossa sociedade parece que perdeu um pouco, pelo menos na nossa classe social. Eu acho que as pessoas que têm uma situação menos privilegiada no sentido financeiro, elas têm mais bom senso e a necessidade faz com que os filhos ajudem mais os pais ou colaborem mais nas tarefas de casa. Os nossos adolescentes, eu acho que dificilmente fazem a cama. Dificilmente lavam o prato, como a Zeneide falou ontem, no máximo botam dentro da pia. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque a gente dá a liberdade, mas a responsabilidade fica por conta dos pais. E depois você querer ensinar isso ou cobrar isso com eles mais velhos, fica bem difícil, né? Eles vão aprender nas próprias casas um dia, a duras penas. Vão aprender, mas vão aprender os adolescentes são super protegidos, é verdade, Malu. Eu tinha uma amiga que não fechava a porta de armário. Abria armário e deixava aberto, na cozinha, no banheiro, onde fosse, a adolescência toda. Cara, o padrasto dela ficava enlouquecido. Hoje em dia ela não deixa uma almofada fora do lugar, ela arruma tudo, é tudo arrumadinho na casa dela, que agora é a casa dela, é diferente, então ela aprendeu. Então acho que, tô convivendo muito com uma pessoa que nunca aprendeu, apesar de ter tido sua casa própria e etc., continua deixando só, o máximo que faz é deixar o prato na pia, tem que reeducar, tem que educar, na verdade, né? Tomara que essa pessoa não esteja vendo essa live, que esse recado aí, Bel, tá... Não, muito provavelmente não está assistindo e, além do que, já aprendeu, graças a Deus, tá bem melhor. Ainda é comando, mas não é uma coisa que brota, que sabe, mas, de qualquer forma, participa e colabora. E aí eu lembrei do meu filho,
que eu ia morava fora, eu ia visitar ele. Quando eu chegava lá, tava a casa uma zorra. E de 4 filhos homens de uma amiga minha, que todos, se não tem funcionário na casa no final de semana, no que for, eles fazem a cama, eles arrumam, eles lavam, eles cozinham. Eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Eu disse assim, nossa, ela educou bem pra caramba. Tem uma coisa aí, eu vejo que talvez seja desde criança, né? Desde que meus filhos começaram a conseguir ter coordenação motora para tirar o prato, e o prato deles ainda é de bambu. É um pratozinho de bambu que aí a gente é a mãe chata, né? Mas é todo dia eu falei, esqueceu o prato, esqueceu o prato. Minha filha tem 8 anos, meu filho tem 6, eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir. E é a força do hábito. O prato não está andando, não sou eu que tenho que tirar. E eles tiram já o pratinho e a cama também. A cama, quando é final de semana, eu vou lá e falei, vamos fazer a cama. E eu faço com eles, porque eu sou meio traumatizada, porque minha mãe obrigava a fazer a minha cama e a dela. Os adultos não faziam nada. E eu ficava pé da vida. A louça também. Eu e meu irmão, todo mundo comia e a gente lavava e eles ficavam na televisão. Eu ficava bem revoltada, e era uma briga. E hoje em dia eu entendo que, ok, a gente tinha que, né, ajudar, mas pô, porque eles tinham que dar exemplo também, né? Então hoje é, eu lavo a louça com eles, vira e mexe, eu vejo meu filho querendo lavar a louça, eu falo, não, filho, não precisa, ele tem 6 aninhos de idade. Não sei se eles vão continuar assim, né? Eles só são porque ainda são pequenininhos, mas eu já vejo esse movimento deles das coisinhas assim, mas eu acho, não é que eu encho o saco, eu educo, né? Eu acho que desde pequeno vai ficar, não vai ser um sofrimento mais tarde para eles isso. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo certo, mas eu estou fazendo isso. Eu tô fazendo aqui uma lembrança, tô lembrando de mim mesma, gente. Que horror. Eu também só fui aprender na minha casa e na minha casa sozinha, depois de separada já. Meu marido falou assim, nossa, você ficou muito melhor dona de casa depois que a gente se separou. E eu, é verdade. Agora, eu queria trazer uma outra provocação aí para vocês, porque assim, né? A gente está falando de pais que superprotegem os filhos, que às vezes fazem da adolescência uma etapa um pouco esquizofrênica, eles têm autonomia para outras coisas, para algumas coisas, e tudo muito permissivo, muito protegido para outras. Então, é uma fase assim, meio... Me deslumbrei. Posso fazer coisas sozinha e não tenho responsabilidade. Autonomia sem responsabilidade, que é o que a gente está falando aqui. E por que será isso ou para quê? Né? Que eu gosto dessa palavra. Para quê? E eu fiquei pensando que, assim, a dinâmica, a gente tentando olhar a família como um todo, a dinâmica da família se organizou com filhos pequenos de alguma maneira. Né? Eu acho que quando a Patrícia fala do modelo dela, hoje ela está separada. Eu não sei se quando ela estava casada, mas já devia ser e já tinha uma certa articulação entre ela e o ex-marido nessa direção. Né? Era um ponto que a coisa fluía bastante bem. Mas o casal se organiza de uma certa maneira quando os filhos são pequenos, e se adaptam àquelas necessidades. Então, se cuidam menos como par conjugal, dividem as tarefas, dividem a parte financeira, como é que eles vão organizar isso, e ficam funcionando com aquela rotação, vamos dizer assim. Eu fico pensando, e é uma pergunta para vocês, no momento que os filhos entram na adolescência que precisam de menos cuidado, mais proteção, mais dado de realidade, né? Um exemplo bobo, se não lavarem as calcinhas, elas podem ficar sem calcinha e vão ter que correr atrás para lavar as calcinhas. Para que isso, aonde isso vai atingir ou para que isso serve? Para que dentro de uma dinâmica de família, os filhos não crescerem nessa área alimenta o casal? O que vocês acham?
Eu acho que alimenta o teu papel. Você fica cristalizado também no papel de mãe, de cuidadora e etc. Você tem uma função. E se você não tem vida própria e outras funções, mais ainda vai te custar abrir mão daquela. Acho, né? Eu vejo quando você fala isso, Mônica, aquele triângulo, né? Né, que se o casal está apoiado nas crianças, se as crianças continuam crianças, a família continua. Se as crianças saem, cai. Então, foi isso que me remeteu a essa sua fala de que manter os filhos nesse papel da necessidade de pais, mantém o casal junto. Um casal Eu ainda, disfuncional. eu ainda sou filha de uma geração que era meio, acho, né? Um pouco mais irresponsável, um pouco mais cabeça, né? Querendo se liberar de coisas mais certas, mais certinhas, anteriores. Mas a sensação que eu tenho também é que é aceitar o próprio envelhecimento, né? Então, aqueles pais que não querem amadurecer, que não querem envelhecer, aceitar que seus filhos deixaram de ser crianças é aceitar também o envelhecimento deles, a finitude deles e tudo mais, né? Estou sendo ultrapassado, estou ficando velho, estou ficando datado, qualquer coisa. Em cima dessa sua fala, poder rever as suas próprias escolhas profissionais e ver como você gostaria de continuar, né, em termos de crescimento pessoal. Porque, às vezes, né, você tem um trabalho pela necessidade da casa, do custo, etc. Olhar prospectivo pode ser uma liberdade também. Seus filhos estão crescendo, estão saindo, você talvez possa escolher um outro trabalho, possa dividir um pouco essa necessidade tanto de ganhar dinheiro com uma necessidade também de ter prazer no que você faz, que você, por uma circunstância, entrou, não pode mudar de área, ou pode experimentar, trabalhar um pouco menos e investir um pouco mais em você. Você tem que buscar por esse lado também, né? Geralmente, a mudança desorganiza. A gente tem um modo de funcionar meio no automático e não dá para mudar só uma função. No que eu mudo a função parental, afeta a função conjugal e afeta a função pessoal. Eu vou ficar, por exemplo, como indivíduo com mais tempo disponível, me sentindo menos necessária. O quanto que afeta a mim não me sentir tão necessária? Eu vou ter mais liberdade, mas eu vou ter mais autonomia e menos protagonismo no meu papel. Então, todas essas mudanças acontecem muito fortemente ao longo da adolescência. E aí, eu acho que já é uma provocação da próxima live, que a Olivia vai trazer esse viés jurídico da autonomia ou não do uso das redes, do uso dessa exposição, né? O que existe de proteção? Porque acontece isso. Para não mudar, para eu não sair da minha zona de conforto, porque a adolescência provoca essa revolução, eu entrego, e aí já começa, às vezes, desde os pequenos, a rede social, no sentido de que, mas é da geração deles, eles precisam, sem nenhuma crítica, sem nenhum diálogo, sem nenhuma censura ou limite, que eu acho que a gente vai poder falar disso depois. Mas está cheio de pergunta aí, não está, não? Eu tenho visto um monte de comentários. Mas... Na verdade, são Parou de passar para mim. Eu posso ler. Malu, né? Os pais têm dificuldade deles, pais, crescerem, continuam pais de adolescentes funcionando como pais de crianças. Sobre aquela fala, né? A Zeneide colocou: alimenta a dificuldade do casal se aproximar.
Silvia, alimenta não olhar para si dentro de si. A Silvia vem, kkk. Cada etapa uma aceitação diferente e única. E mais uma transformação, chances e oportunidade, mas abrir a mente é necessário para não se engessar em cada etapa. Pertinente tudo e amáveis ponderações, a Silvia colocou. Fala. Gente, é que eu estou pensando assim, que cada mudança dessa, que a gente fala, que desestabiliza e para se atualizar a cada etapa, é que não é fácil essa mudança de papel. Então, de alguma maneira, a gente também tem que sustentar essa angústia de não saber o que está certo, o que está errado, até se encontrar também nesse novo papel e aprender e conhecer como é que é ser mãe nessa idade. A gente não sabe. Quer dizer, às vezes é o primeiro filho. Eu só tive um, então eu vou falar daqui de onde eu tô. Então, assim, você não sabe ser mãe de um filho de 1, de 2, de 10, de 16. Você tá ali aprendendo junto também, né? E cada filho é um filho. Então, eu imagino que também, de novo, você tá aprendendo com aquela criatura, né? Então, tem que dar uma... eu tô só trazendo aqui que às vezes a gente fala, passa de fase, faz isso, faz aquilo. Parece fácil, né? Mas no dia a dia não é fácil. Tem um desconforto quase que permanente ali, né? Eu não sei Esse se desconforto é saudável, tá? Desculpa. Mas dentro disso que você falou, Bebel, né? Ser mãe de 1, mãe de 2, de idade, de fase, meus filhos são muito próximos um do outro, né? São só 2 anos de diferença, assim, cravada. Mas eu não sei se a Mônica concorda comigo e a Olivia, se estivesse aqui, o que falaria, a Bebel não tem como falar. A pior frase que eu ouço na vida e que eu acho uma falácia é: ah, quem tem 1 tem 2. Porque não é. Quem tem 1, tem 2 e tem a interação entre os dois. Porque você fica eu pelo menos, né? Numa mediação ali entre um outro, que eles são muito diferentes, e eu não posso achar que o que funciona com um funciona com o outro, porque não funciona. O que vai funcionar para ela não funciona para ele. Eu não posso tratar eles todos iguais. Eu trato como indivíduos. E na adolescência vai ser questões completamente diferentes também, principalmente porque eu tenho um menino e uma menina. Então, Tá ficando com medo? não tô não, porque eu lido bem com isso, mas eu sei que simples não vai ser bom, mas não deve ser simples, deve ser bem complexo, mas... Eu acho que nisso que você está falando, Paty, além das diferenças individuais, como você tem razão, né? Quer dizer, cada filho é um filho, tem o espaço para você desenvolver as suas características. Se você tem um irmão, estou me lembrando especificamente, que é aquele certinho, que faz tudo organizado, que é metódico, que não sei o quê, que não sei o quê, e você, às vezes, vai concorrer com ele e vai ser simétrica aí as características, que é pouco comum, ou você vai buscar encontrar um lugar dentro daquele sistema que você tenha uma visibilidade. E, às vezes, essa visibilidade vem pela diferença. E nessa diferença, juntando com as características pessoais, tem as disfuncionalidades, as coisas que você... Ah, não, que chato, meu irmão é muito careta, é muito isso, muito aquilo, o que eu vou poder flexibilizar? E nessa flexibilização, às vezes, perde a mão. Agora, uma coisa que eu queria falar antes de acabar, que é uma crença que eu acho que é positiva se a gente conseguir enxergar por esse prisma, dentro desse olhar de ver a família como um sistema onde cada um tem um funcionamento e que esse funcionamento precisa mudar a cada etapa do ciclo da vida, o sintoma tem um papel que, no meu ponto de vista e no ponto de vista da teoria que eu compartilho, é como se fosse a ponta de um iceberg para entender que aquele sistema não está azeitado e não está conseguindo se adaptar às mudanças biológicas e temporais que acontecem naquela família. Então, o sintoma é a porta de entrada para o sistema familiar, para que aquele tempo não fique congelado na infância
e que todos possam se adaptar a novas características físicas, né, psicológicas e econômicas de um filho de 12, 13 anos até os 18, 19 anos. Então, essa adaptação é de todos. E quando, ao longo da adolescência, acontece um sintoma em algum dos membros, especialmente dos filhos, eu acho que é um sinal de que aquele tempo parou, que aquela família não conseguiu se reorganizar para se adaptar a essas mudanças que são necessárias. O que vocês acham dessa minha afirmativa? Adorei poder olhar dessa maneira. É tipo um toque para mim. Eu vou parar a prestar atenção, que nunca tinha olhado nessa perspectiva. Pois é, nem eu, nessa questão do parar no tempo, né? Para o tempo, porque aí eu fico com filhos que não crescem, né? Um filho com sintoma, ou não está aprendendo, ou está deprimido, ou está bulímico, que sei eu, ele faz com que eu precise cuidar. Ele avisa, não tenho autonomia para crescer. Então, o sistema tem que ter um segundo tempo, um terceiro tempo, um quarto tempo para poder dar conta. E esse Deixa eu te fazer... Eu queria fazer uma pergunta. Um filho com sintoma, você diria que uma pessoa com um estado definido, tipo, ele é assim, ela é assim, ou seja, está cristalizado em uma forma de ser, também não equivale a um sintoma? Quer dizer, mesmo que a pessoa querer sair daquele lugar com um lugar definido e amarrado, entendeu? Não, ou é um tá sintoma ter uma família com lugares tão definidos? Eu não sei se eu estou sendo clara, vou te dar um exemplo. Quando alguém chega e diz assim, ele é medroso. Para uma criança, eu digo assim, não bota rótulo, porque vai virar medroso. E aí a família que cresce cheia de rótulos, pronto, consegui, eu acho. Essa família que cresce cheia de rótulos, cada um é de um jeito. Isso é sintoma ou isso também você pode olhar como se fosse um sintoma? Olha só, a Zenê já respondeu. O sintoma do filho é sintoma familiar. Eu acho que esse rótulo é rigidez, é não aceitar a desorganização necessária para você mudar de fase, né? Então, assim, é um sinal de que a família congelou ali e que está todo mundo paralisado naquele lugar. É o filho que é estudioso, é o filho que é bagunceiro, é o filho que é malcriado, e ninguém consegue trocar de sapato. Tem mais jeito. Nunca... Ih, Bebel caiu. A Silvia, nunca deve nada ser engessado. Não sou o que eu era ontem. Isso são rótulos. E sempre disse aos meus filhos desde pequenos que não aceito rótulos. Eu acho que assim, é saudável, né? É claro que tudo, eu acho que o bom senso e o equilíbrio, a gente também entender da mesma maneira, eu me lembrei agora assim, da mesma maneira que o adolescente fica desengonçado, a voz muda, o rosto fica cheio de espinha para alguns, né? O que acontece? Chegou, bem-vinda. Emocionalmente, funcionalmente, o adolescente também fica com espinha, também fica desengonçado. Então, ele vai, por ensaio e erro em muitas situações, vai fazer besteira. E aí, vamos voltar para o nosso tema aqui, né? Pelo amor de Deus, gente, abram o diálogo, abram a escuta, deem espaço para ouvir. Ouvir não quer dizer concordar, é só ouvir. Por que você está me dizendo isso? Por que você acha isso? Por que você pensa dessa maneira? Né? Eu nunca tinha pensado dessa maneira que você está pensando. Me ajuda a entender o que você está pensando dessa forma?
que a gente pode aprender também. Se a gente quer que eles aprendam com a gente precisa ter flexibilidade para aprender com eles. Porque, com certeza, eles têm coisas para ensinar. Com certeza. A Lúcia botou um comentário aqui antes da gente terminar que eu acho importante, né? Que acho isso um pouco cruel com as mães, porque elas acabam carregando mais culpa, culpada também pelos sintomas, atitudes e comportamento dos filhos. Quem foi que botou esse comentário? Lúcia Cotrim. Tá. Ô, Lúcia, eu discordo um pouco no seguinte sentido. Isso dá potência às mães. Não bota a culpa nas mães. Isso dá potência às mães. Porque ajuda as mães a encontrarem uma saída para essa situação. Elas têm o que fazer. Elas não são vítimas da sociedade, da circunstância ou do sintoma do filho. Ela é corresponsável dentro dessa construção, junto com um parceiro, que é fundamental, ela não está sozinha, seja casada ou separada, esse pai é uma figura necessária para poder transformar um pouco esse cuidado em autonomia, porque para os homens é mais fácil do que para a gente. E eu acho que não é culpar as mães, é responsabilizar a todos da casa a poderem ajudar a criança a sair daquele lugar. Porque senão eu cristalizo, a criança vai ficar com aquela plaquinha e está tudo bem. Eu boto em 500 especialistas e o meu filho fica ali com aquele rótulo ad eterno. E vai ser um adulto com aquele rótulo. Eu gosto muito dessa ideia de dividir a responsabilidade, porque eu acho que traz potência para todo mundo, né? Esvazia um pouco a compartimentalidade de defeitos. Essa caixinha é da fono, essa caixinha é do psicopedagogo, essa caixinha é do psicólogo, essa caixinha é da escola. Não, está todo mundo nessa dança, todos nós estamos nessa dança. E cada um pode trazer a sua colaboração, enquanto o sistema mais amplo, onde essa família está inserida, a família e o adolescente que está ali no meio. Eu aprendi com vocês que um sistema é desenhado para funcionar exatamente como ele está funcionando. Então, cada um está fazendo um trabalho ali naquela engrenagem. E se a gente não pode mudar o outro, a gente muda a gente, que a gente já muda toda a engrenagem. É isso, Bebel. Beleza, obrigada. Boa aluna você. Aí eu quero essa plaquinha, me dá essa plaquinha, eu quero plaquinha de boa aluna. Aluna nota 10. Ela era assim, eu tenho certeza. Eu era mesmo. Depois não, até certa idade. Bom, olha só, vamos continuar um pouco com esse tema, trazendo a parte jurídica da próxima vez em relação às redes, que eu acho que é importante, com a Olivia, que não pôde estar aqui hoje. E a gente conta com vocês, que vocês continuem aqui. Se vocês acharam que é válida, por favor, compartilhem nas suas redes e com seus amigos. E agora, só lembrando que vai estar no Instagram, no YouTube, para quem tiver perdido hoje, pode rever no YouTube. Mais alguma coisa? Não, é isso. Recados dados, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nos vemos gente. bem. Nos vemos na coreano próxima gente quinta, aprender. gente. Beijo. É assim? Coraçãozinho. É assim, ó. É um Lógico. coraçãozinho, ó. Coraçãozinho. Eu sou boa aluna, tá vendo? Aprendi som. Beijo. Quase é Neide. Beijo, gente. Tchau, beijo. Até semana que vem. Tchau. Obrigada.